Imaginem o Japão dos anos 50. Em meio ao caos e à incerteza do pós-guerra, surge uma nova geração. Não estamos falando de adolescentes comuns. Estamos falando das Sukeban, gangues de garotas rebeldes que desafiam tudo e todos. O próprio termo significa garota-chefe ou garota delinquente. Essas garotas, muitas vezes vindas de origens humildes, sentiam-se sufocadas pelas expectativas rígidas da sociedade japonesa. Elas se recusavam a se conformar com os papéis tradicionais de esposa e mãe. Em vez disso, elas abriram seu próprio caminho, marcado pela rebeldia e pela irmandade. No início, as gangues Sukeban eram relativamente pequenas e localizadas. Elas se envolviam em pequenos crimes, como furtos em lojas e vandalismo. No entanto, à medida que seu número crescia, também crescia sua ousadia. Elas começaram a se envolver em atividades criminosas mais sérias, como extorsão e agressão. As Sukeban não tinham medo de usar a violência para proteger a si mesmas e seu território. Elas carregavam armas como correntes, facas e até espadas de bambu. Elas criaram suas próprias famílias nas ruas, unidas pela lealdade e pelo desejo compartilhado de liberdade. Para entender as Sukeban, precisamos primeiro entender o mundo em que viviam. O Japão estava em um estado de reconstrução e transformação. O Japão do pós-guerra era uma nação em transformação, tentando se reerguer das cinzas da destruição. A devastação da guerra havia deixado cicatrizes físicas e emocionais profundas, afetando todas as esferas da vida. A economia estava em ruínas e as pessoas lutavam para reconstruir suas vidas, enfrentando desafios diários. A hierarquia social, antes rígida, começava a se fragmentar à medida que novas ideias e valores chegavam do Ocidente, trazendo mudanças culturais significativas. Pela primeira vez, as mulheres estavam entrando no mercado de trabalho em número significativo, desafiando normas tradicionais. Esse período de mudanças rápidas criou uma sensação de desorientação e ansiedade, principalmente entre a geração mais jovem, que buscava seu lugar nesse novo mundo. Os valores tradicionais pareciam sufocantes e irrelevantes nesse novo mundo, levando muitos jovens a questionar e rejeitar essas normas. Os jovens ansiavam por algo mais, um senso de propósito e pertencimento, que não encontravam nas estruturas tradicionais. Essa ânsia encontrou um escape na rebelião, e o movimento Sukeban nasceu, oferecendo uma nova identidade e comunidade. A guerra também havia forçado muitas mulheres a assumirem papéis tradicionalmente desempenhados por homens, mudando a dinâmica de gênero. Elas experimentaram uma independência até então desconhecida e estavam relutantes em retornar aos limites do lar, buscando manter essa nova liberdade. A ascensão da Sukeban coincidiu com uma onda de delinquência juvenil em geral, refletindo a insatisfação e o desejo de mudança. O colapso das estruturas familiares tradicionais e a falta de oportunidades para os jovens contribuíram ainda mais para essa tendência, criando um ambiente propício para a rebelião. As Sukeban faziam parte de uma onda maior de rebelião juvenil que varreu o Japão nos anos do pós-guerra, simbolizando a luta por uma nova identidade e propósito. As Sukeban não eram simplesmente delinquentes. Elas eram revolucionárias, desafiando as normas sociais de uma maneira que poucos ousavam. Elas rejeitavam as expectativas tradicionais impostas às mulheres japonesas, expectativas que as confinavam à esfera doméstica e limitavam suas ambições. Elas desafiavam a própria noção do que significava ser mulher no Japão do pós-guerra, redefinindo o papel feminino na sociedade. Enquanto seus colegas masculinos, os Fúrio, também se rebelavam, o desafio das Sukeban era mais profundo e carregado de significado. Era uma afronta direta a uma sociedade patriarcal que buscava controlar os corpos e as escolhas das mulheres, impondo-lhes um destino pré-determinado. A própria existência dessas garotas era uma forma de protesto, uma declaração de independência e resistência.
Ao se unirem, elas criaram um espaço para si mesmas fora dos limites da estrutura familiar tradicional, um espaço onde podiam ser verdadeiramente livres. Elas encontraram força e solidariedade em suas experiências compartilhadas de opressão e rebelião, formando laços inquebráveis. Elas eram irmãs, confidentes e protetoras, ligadas por um código silencioso de lealdade e desafio, sempre prontas para defender umas às outras. A rebelião das Sukeban assumiu muitas formas, desde pequenos atos de desobediência até confrontos abertos com a autoridade. Algumas garotas fugiam de casa buscando refúgio nas ruas e uma nova vida longe das restrições familiares. Outras abandonavam a escola, rejeitando o caminho que a sociedade lhes impunha e buscando sua própria identidade. Elas abraçaram a delinquência como forma de afirmar sua independência e desafiar o status quo, mostrando que não se conformariam. Elas se recusavam a ser silenciadas, a serem invisíveis, a serem ignoradas, exigindo seu lugar no mundo. Elas exigiam ser vistas, ser ouvidas e ser temidas, deixando uma marca indelével na sociedade. Elas sabiam que sua luta era maior do que elas mesmas. Uma batalha pela liberdade e igualdade de todas as mulheres. Seção 4. Além do Clube do Bolinha. Sukeban versus a face masculina da delinquência. Embora as Sukeban compartilhassem algumas semelhanças com as gangues masculinas da época, também havia diferenças marcantes. A delinquência masculina era frequentemente vista como uma fase, um rito de passagem. Em contraste, a rebelião das Sukeban era vista como uma ameaça muito mais fundamental à ordem social. Por quê? Porque desafiava a própria base da sociedade patriarcal japonesa. As Sukeban não estavam simplesmente imitando o comportamento masculino. Elas estavam forjando sua própria identidade única. Sua marca de delinquência era impregnada de um espírito feminista, uma rejeição às limitações que lhes eram impostas por causa de seu gênero. Isso as tornava fascinantes e ameaçadoras para a sociedade japonesa, que lutava para compreender essa nova geração de mulheres rebeldes. Elas eram conhecidas por seus elaborados esquemas de extorsão, muitas vezes tendo como alvo homens mais velhos, um desafio direto à estrutura de poder patriarcal. Seus métodos eram frequentemente mais psicológicos do que físicos, baseando-se na intimidação e manipulação para conseguir o que queriam. Elas eram uma força a ser reconhecida, temidas e admiradas por sua audácia e compromisso inabalável com sua causa. Seção 5. Uniformes de marinheira em códigos secretos. A estética e as leis de uma gangue Sukeban. As Sukeban eram tão reconhecíveis por seu estilo quanto por seu espírito rebelde. Elas não apenas se destacavam, mas também desafiavam as normas sociais com sua aparência ousada. Elas adotaram um visual distintivo que as diferenciava da sociedade tradicional. Esse visual era uma forma de protesto contra as expectativas conservadoras. O elemento mais icônico do estilo Sukeban era o uniforme de marinheira modificado, que simbolizava tanto a rebeldia quanto a unidade do grupo, frequentemente usado com saias curtas, mangas arregaçadas e enfeites personalizados. Cada modificação era uma declaração de individualidade e resistência. Este uniforme, originalmente um símbolo de inocência e pureza, foi subvertido para representar algo completamente diferente. Foi transformado em um emblema de rebelião. As Sukeban usavam esses uniformes para desafiar as expectativas sociais e afirmar sua própria identidade. Sob a superfície de sua aparência durona, as Sukeban viviam sob um rígido código de conduta. Esse código era essencial para manter a ordem e a lealdade dentro do grupo. As Sukeban viviam sob um rígido código de conduta. A disciplina era fundamental para a coesão do grupo. A lealdade à gangue e à sua Oni-san, irmã mais velha, líder, era primordial. A Oni-san era uma figura de autoridade e respeito.
Elas tinham elaborados rituais de iniciação que serviam para testar a determinação e a coragem das novas integrantes, muitas vezes envolvendo testes de força, resistência e lealdade. Coragem e lealdade. Esses testes eram uma forma de garantir que apenas as mais dedicadas e corajosas se juntassem ao grupo. A desobediência era recebida com punições rápidas e brutais. A disciplina rígida era uma forma de manter a ordem e o respeito dentro da gangue. As Sukeban podem ter rejeitado as normas sociais, mas dentro de suas fileiras criaram suas próprias regras e hierarquias. Mas dentro de suas fileiras havia uma estrutura clara e bem definida. Elas criaram sua própria hierarquia rígida e código de honra. Cada membro tinha um papel específico e responsabilidades dentro do grupo. O cabelo era outro aspecto importante do visual Sukeban. Era uma forma de expressão pessoal e de identidade do grupo. Cabelos longos e com permanente estavam na moda, muitas vezes tingidos em cores não naturais, como uma forma de se destacar ainda mais. Muitas vezes tingidos em cores não naturais ou presos em penteados elaborados. Esses estilos de cabelo eram uma forma de desafiar as normas de beleza tradicionais, ou presos em penteados elaborados. Cada penteado tinha um significado e uma intenção por trás. A maquiagem era dramática, delineador grosso, batom escuro e bochechas muito rosadas. Os acessórios eram essenciais, de correntes pesadas e pulseiras tilintantes a bandanas e bordados. Cada item tinha um significado, indicando posição hierárquica, afiliação à gangue ou conquistas pessoais. Cada item tinha um significado, indicando posição hierárquica, afiliação à gangue ou conquistas pessoais. Esses símbolos eram uma forma de comunicação e de expressão de identidade. Seu estilo era uma declaração visual de sua independência, sua recusa em se conformar com as definições estreitas que lhes eram impostas. Era uma forma de afirmar sua liberdade e individualidade. Sua recusa em se conformar com as definições estreitas que lhes eram impostas. As Sukeban eram um símbolo de resistência e de luta contra as expectativas sociais.